Neste episódio, estamos começando um novo módulo da Trilha Mulher, o caminho do estresse na mente. Os conteúdos sobre a mente são mais práticos, eles vão te dar conhecimento sobre o funcionamento do seu cérebro e dos circuitos que são ativados durante uma crise de estresse. Vou te ensinar a compreender os sintomas físicos que aparecem dentro do seu corpo e como lidar com eles. Existem caminhos para lidar com esses sintomas, através de técnicas e protocolos capazes de desligar o seu sistema nervoso autônomo, que é ativado durante um momento de estresse e uma crise de ansiedade, por exemplo. No mundo atual, o estresse ele pode se tornar contínuo. Constantemente o nosso corpo fica ligado, ativado, como se estivesse sofrendo algo que precisa se proteger e correr. Eu vou explicar isso mais para frente na continuidade do episódio. Mas o que você precisa entender é que esse estresse prolongado, ele pode ser provocado por muitos sintomas psicológicos, sintomas que precisam ser nomeados e representados conscientemente dentro do seu cérebro, dentro do seu córtex pré-frontal, para que você tenha condição de entender os motivos que estão ativando o estresse dentro do seu corpo, nomeá-los conscientemente e a partir dessa nomeação consciente do seu sentimento, da sua emoção, o seu corpo volta ao seu estado de presença. Vou te ensinar a compreender os sintomas físicos do estresse e como lidar com eles, através de técnicas e protocolos que são capazes de desligar o seu sistema nervoso. É um controle remoto que você tem nas mãos sobre as suas emoções. Dentro de uma crise de estresse, um momento de ansiedade, de tensão, eu vou te ensinar caminhos e protocolos que vão te ajudar a manter a calma e te trazer de volta para um estado de presença. No final desse caminho da mente, você vai chegar a um estado de presença, de calma e de saúde. Eu tenho absoluta certeza. Então, siga a trilha junto comigo. Quero começar te perguntando: você sente cansaço quando você acorda? Às vezes você já dorme e acorda e seu corpo e sua mente continuam cansados, exaustos. Você sente que o seu corpo está aqui, mas a sua mente está longe, você não consegue se conectar, não dá vontade de se conectar. Diagnósticos médicos já foram estabelecidos: estresse, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. Você percebe que seu coração está apertado, respiração curta aqui no peito. Já reparou se você consegue relaxar e quando você relaxa a sua respiração é abdominal ou a sua respiração é daqui? Cuidado, o estresse pode estar te adoecendo. No Brasil, hoje enfrentamos um quadro muito assustador de saúde mental. Já se contabiliza cerca de 1 milhão de pessoas fazendo uso de estabilizadores de humor. 9,3% da população está diagnosticada com ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional caracterizada por sentimentos de apreensão, tensão, preocupação e medo. As emoções são fenômenos que ocorrem regularmente em nossa vida e são fundamentais para a nossa sobrevivência. Elas nos mobilizam e nos compelem a ações de forma automática. Elas são independentes. O livro Neurociência e Mindfulness, que é o livro que estamos baseando o nosso trabalho, o nosso estudo, diz que foram definidas 6 emoções básicas e primárias, que são elas: a raiva, o medo, a tristeza, a surpresa, o repulso ou o nojo, e a alegria. É bom lembrarmos que não existe emoção boa ou ruim, tá? Todas elas são importantes, são válidas e são necessárias para o nosso corpo. Elas são compostas por mudanças corporais que devemos prestar atenção, como uma mudança da expressão facial, o suor nas mãos,
pupilas dilatadas, sensação de alerta, os olhos regalados, né? Nosso cérebro tem estruturas e circuitos para lidar com as emoções. Cada emoção ativa uma determinada função, cada emoção gera um circuito de químico dentro do cérebro, tá? E entre esses circuitos, eu não vou ficar falando muito de termos de neurociência, mas eu preciso que você entenda de uma forma bem resumida e fácil, né, como acontece. Um dos circuitos que estão responsáveis pelas emoções, entre eles é a amígdala, localizada no lobo temporal. Ela é responsável por comandar uma série de respostas fisiológicas, promovendo reações no corpo antes mesmo das informações chegarem ao córtex cerebral. O córtex é a parte responsável pelas decisões conscientes. Então, é através do córtex que você tem uma reação àquela emoção. Então, ativa a amígdala e chega a informação ao córtex. E é a partir do córtex que você vai dar um sentido àquela emoção. Se você tem memórias a respeito daquela emoção, você pode revivê-la e sentir aquela mesma tensão que você sentiu lá anos atrás, quando você era criança, etc. Então, essas emoções, elas são constantes dentro de nós. E elas marcam, elas ficam marcadas dentro da nossa memória. Tá? Então, para a gente entender o que é o estresse, nós precisamos entender duas emoções principais que estão atreladas ao estresse, que é o medo e a ansiedade. O medo é a emoção que existe para nos proteger. É a forma como a nossa mente e o corpo lidam com as ameaças, preparando o nosso corpo para agir ou fugir. O medo tem graduações, que vão desde a inquietude, quando dá aquela palpitação, aquela respiração ofegante, aquele suor nas mãos, até chegar, por exemplo, a uma emoção descontrolada, que seria um ataque de pânico. Né? Então, também é medo, mas numa frequência muito maior, né? Numa descarga muito maior sobre o corpo. Essa emoção, ela pode ser desencadeada pelo pensamento. Então, se eu tenho pensamentos de medo, de ansiedade, por exemplo, né, essa emoção ela pode ser ativada. Então, por exemplo, como eu falei, eu tive uma referência, eu tive um acidente há muitos anos atrás. De repente, eu me vejo dentro de uma lembrança, né, daquela emoção. Essa emoção ativa o mesmo circuito dentro do meu cérebro. Mesmo que eu não esteja dentro daquele acidente, mas mesmo que eu já tenha sido passado esse acidente, mas a minha memória, ela está ativando o mesmo circuito cerebral. Tá? Então, o medo é essa emoção, uma das emoções que estão por trás do estresse. O medo trata-se de um estado transitório, que tende a passar quando a ameaça passa. Então, se eu identifico aquilo que está por trás, né, da emoção, como eu disse, se eu torno essa emoção consciente, esse sintoma da emoção, ele perde valência dentro do meu corpo. E ele reduz. E eu tenho controle sobre ele e o meu estado volta à normalidade. Agora, vamos falar da ansiedade. Já a ansiedade ocorre por antecipação ao perigo. Se o medo é o meu estado de alerta agora, a ansiedade é uma antecipação. Nem sempre essa antecipação pode se tornar real. Né? Ela pode ser que nunca o seu pensamento a respeito daquele incidente aconteça. Né? Pode ser um pensamento rápido que você teve aí de preocupação do seu filho, ele vai cair. E pode ser que ele não caia. Né? Então pode ser que esse pensamento, essa emoção não seja real. A ansiedade permanece mesmo na ausência desse perigo. Então, eu sei que o meu filho não caiu, mas eu continuo atento, eu continuo ansioso, preocupado, né? Pré-ocupado de que ele pode cair.
Os indivíduos ansiosos podem, por sua vez, não identificar as causas, porém o corpo responde de forma generalizada e prolonga e intensifica o estado de estresse. Então, o estresse não é algo específico. O estresse, ele é uma somatória de emoções, de medo e ansiedade principalmente, tá? E aí, o estresse é quando esse sintoma ele fica prolongado. No estado generalizado de estresse e de ansiedade, como síndrome do pânico, né? Estresse crônico, estresse pós-traumático, o que acontece? A representação consciente do cérebro, ela fica inibida, porque o córtex pré-frontal fica diminuído diante da amígdala. A amígdala cresce e toma toda a dimensão do cérebro, diminuindo a percepção consciente. Então, é difícil para uma pessoa que está em um momento de estresse crônico, em um momento de crise de pânico, por exemplo, ter pensamentos conscientes de que aquilo não é real, de que aquilo que ela está sentindo não vai acontecer, né? De que os pensamentos negativos que estão aumentados dentro da mente dela não são reais. Então, a gente entende que para os indivíduos ansiosos é difícil identificar a causa do estresse quando ele está nesse estado já de transbordo das emoções. Mas eu vou contar o que é o estresse no próximo episódio. Também vou te ensinar como lidar com os sintomas do estresse. E até o fim desse caminho, você vai chegar a um estado de presença, com técnicas e protocolos capazes de realmente desligar seu sistema nervoso simpático, que é ativo dentro de uma crise de estresse e de ansiedade. Fica comigo, siga a trilha!